Alguém saberia tipificar o caso do acidente de Brumadinho que vitimou centenas de pessoas? No caso da empresa Vale do Rio Doce, em que os dejetos em que guardavam lama proveniente de extração mineral, a barragem da empresa foi rompida e a lama tóxica matou centenas de pessoas. Como seria tipificado esse tipo de conduta? Para alguns, poderia ser aplicada a teoria da imputação objetiva de Klaus Hoxe, ou seja, que se trata de criação de um risco juridicamente desaprovado que se realiza no resultado típico. Ou seja, o risco proibido da empresa seria a falta de conservação da própria barragem de contenção dos dejetos. Ou seja, diante dessa criação do risco proibido, deve haver também um nexo causal, e houve, entre esse risco e o acidente que vitimou centenas de pessoas, e o próprio dano, ou seja, a morte das pessoas. Não obstante, essa teoria, conforme o próprio Klaus Hoxe, só aplica no caso de atividade comissiva. E neste caso não houve atividade comissiva, mas assim uma conduta omissiva da empresa, que diante da negligência em manter em bom estado de conservação as barragens de contenção da represa, não conseguiu evitar o transbordamento e a morte das pessoas. Por outro lado, também poderia ser alegado o homicídio culposo, diante da própria negligência da empresa, que mesmo sabendo do risco, ou seja, da falta de estrutura para manter a conservação dos dejetos, a empresa deixou de tomar as providências necessárias para evitar o vazamento. Aí, nesse caso, haveria a própria continuidade delitiva, diante da morte de centenas de pessoas, diante de que houve as mesmas características de tempo, meios de execução, forma do crime, ou seja, diante de um mesmo evento, ocasionou a morte de centenas de pessoas. Mas, segundo essa tipificação, também seria difícil comprovar essa negligência da empresa. Também poderia ser alegado também o próprio crime de poluição, tipificado no artigo 54 da Lei 9.605, de 98. Ou seja, houve uma poluição que ultrapassou os limites legais, que causou a morte de animais, destruição da flora de forma relevante e graves danos à saúde humana. Também poderia ser alegado crime comissivo por omissão, ou seja, a empresa, diante da própria omissão do dever jurídico de evitar o resultado, ou seja, a empresa como garante, tinha o dever jurídico de evitar o resultado, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Ou seja, a empresa, atuando como garante, tinha um dever de conter as barragens para evitar o transbordamento e a morte das pessoas. E para esse crime comissivo por omissão, no caso, a empresa tem que ter um dever específico de evitar o resultado, como no caso tinha, conforme a Constituição Federal, o Código Florestal, o Código de Mineração. E também a empresa tinha o poder agir para evitar o resultado, e no caso a empresa deveria tomar as providências para evitar o resultado. E neste caso houve também a própria dano, que é a morte de centenas de pessoas. Ademais, também há também a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que vai responder por multa, penas restritivas de direito ou prestação de serviço à comunidade, nos termos da Lei 9.605 de 98. E segundo o STF, no caso, não se aplica a teoria da dupla imputação, ou seja, a pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade da pessoa física, administrador da empresa, pode responder pelos crimes ambientais, nos termos do artigo 225, parágrafo 4º, e o próprio artigo 4º da Lei 9.605 de 98. Essas as considerações que eu tinha que fazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.